Boa noite. O governador Tarso Genro assinou ontem o decreto que institui a Comissão da Verdade no Rio Grande do Sul. A Comissão Gaúcha irá acompanhar e auxiliar aquela instalada pela presidente Dilma Rousseff em maio deste ano em nível nacional. A assinatura do decreto estadual ocorreu antes da abertura da Conferência Direitos Humanos, Desenvolvimento e Criminalidade Global, em Porto Alegre, com a participação do juiz espanhol Baltasar Garzón. Tarso Genro salientou que a criação da comissão para apurar as violações aos direitos humanos entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar, não tem a ver com ideia de revanchismo. O governador disse literalmente, abre aspas, não vamos torturá-los ou humilhá-los. Nós queremos que eles sejam julgados por tribunais convencionais, fecha aspas. Qual o propósito da comissão estadual? Como julgar, abstraída a ideia da punição ou da retaliação, mas como julgar? Estes crimes já não estão prescritos? Existe a imprescritibilidade, até por tratados que o Brasil chancelou por decisões internacionais, pela natureza desses crimes? O que de concreto vai fazer a nossa comissão da verdade aqui no Rio Grande do Sul? É mesmo necessário esta comissão gaúcha? Para responder a estas perguntas, está começando mais um Conversas Cruzadas. A direção do programa convidou o coordenador da Assessoria Superior do Governador do Estado, o João Vitor Domingues, que todavia ainda não chegou ao nosso estúdio. Sabemos de uma dificuldade qualquer no trânsito, o jogo do Grêmio terminou há pouco em Porto Alegre. Uma das convidadas, inclusive, também teve essa dificuldade com o trânsito, mas vamos aguardar. O João Vitor Domingues. Está conosco o coordenador do curso de Ciências Sociais e professor de Ciência Política na UBRA, Paulo Moura. A diretora de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, Tâmara Biolo Soares, e o escritor Percival Pugina. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade. Sicredi, gente que coopera, constrói um mundo melhor. CIE, ações sociais que transformam. E Sistema Fecomércio, com você a gente faz a economia girar. A agenda empresarial aqui no Conversas Cruzadas é um oferecimento de Merigo, estruturas metálicas, fazendo parte de sua história. Você vai participar do programa. Há uma indagação na nossa verificação interativa. Você considera necessário haver uma comissão gaúcha para acompanhar e auxiliar a Comissão Nacional da Verdade? Se você entende que sim, ligue para 84010360, a opção 1 para dizer sim, a opção 2 para dizer não. Você pode também participar mandando seu recado, sua indagação, sua inquietação, sua alegria ou tristeza para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Ou então use o Twitter, seja um seguidor do @Conversa Cruzada, no singular no Twitter, hein? E a opinião do telespectador aqui tem o patrocínio de Vinícola Laurentia. Laurentia, vinhedos do Brasil. Bom, eu começo pela Tâmara, que representa o governo, ela é da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, e nos expõe exatamente quais os limites, quais as propostas, onde se quer chegar com a Comissão Estadual da Verdade. Boa noite, Tâmara. Boa noite, Brito. Boa noite os demais convidados que me acompanham aqui. Boa noite ao telespectador. Brito, uma feliz coincidência. Hoje é o aniversário de Nelson Mandela, né, que faz 94 anos hoje. E por que digo uma feliz coincidência? Porque foi Nelson Mandela o homem que pensou talvez uma das mais simbólicas comissões da verdade e reconciliação que tivemos no mundo, que foi precisamente a da África do Sul, né? Que fez um trabalho importantíssimo naquela sociedade de levar ao conhecimento de todos o que havia ocorrido
as sessões da Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul, elas eram transmitidas pelas rádios locais e ocorriam nas vilas, nos vilarejos em que as pessoas viviam. E então, efetivamente, foi um dos pilares do processo de reconciliação pós-apartheid naquele país. Então, faço essa referência porque me parece que foi uma feliz coincidência. Dizer, Brito, que no nosso entendimento, eu, além de estar como diretora de Direitos Humanos da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos do Estado, fui durante 4 anos advogada da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que inclusive condenou o Brasil, né, por conta da lei de anistia ainda vigente, enfim, do nosso país, e que tem um entendimento que aplica a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, um dos documentos aos quais tu te referiste genericamente como documentos que o Brasil soberanamente assinou, né? E que determinam que são imprescritíveis aqueles crimes, né? Não é o meu principal ponto neste momento, mas que também determina que a anistia, né, e o não relato, o não julgamento, né, a não abertura de arquivos, enfim, o não tratamento do que passou nesses períodos ditatoriais é atentatório aos direitos humanos, né? E assim decidiu também com relação ao Brasil. Então, entendemos que a presidenta Dilma, ao instituir a Comissão Nacional da Verdade e Memória no nosso país, vem, de certa forma, atrasada com relação a outros países, mas vem saldar uma dívida não apenas com aquelas vítimas e familiares das vítimas da nossa ditadura, da ditadura que caiu sobre o nosso país durante mais de 20 anos, e sim com toda a população, porque o direito à verdade, o direito à memória, não são apenas direitos das pessoas diretamente atingidas pela ditadura, seja pela tortura, pelos crimes de desaparecimento e assim por diante, e sim é um direito de toda a sociedade. Por que se diz que é um direito de toda a sociedade? Porque é o passado de toda a sociedade que está sendo tratado, é o que as instituições do Estado e sob a égide desse Estado cometeram com relação a cidadãos e pessoas que aqui estavam no Brasil lutando, não é, pelo retorno da democracia. Então, o direito à verdade e à memória é, sem dúvida, um direito da sociedade brasileira de conhecer o que aconteceu nesse passado e, sabedor, então, essa sociedade do que aconteceu no passado, tratar lastros ainda desse acontecido que estão permanentes ainda na nossa sociedade hoje. Como é o resquício, a ditadura tem resquícios, e tem resquícios ainda na nossa sociedade hoje. Esse não tratar do passado, né, que já foi superado por vários outros países, inclusive da América Latina, ele tem consequências ainda institucionais no nosso país, né? Então, significa resgatar um direito que é de toda a sociedade. Como diz Mário Benedetti, el olvido está lleno de memória, né? Então, o esquecimento está cheio de memória. Ou seja, não há esquecimento. Uma pergunta apenas, e buscando a mesma raiz que a doutora Tâmara trouxe na sua primeira participação. África do Sul, Nelson Mandela, bom recordar o aniversário dele. Em tudo que ele fez, em tudo que ele encaminhou, havia uma faixa desfraldada, bandeira ou o que queira. Reconciliação. Como é que fica a ideia da reconciliação nacional e uma tentativa de revisarmos o passado? Ou não há nenhuma intenção revisionista? É claro que hoje no Brasil o nosso processo de saída da ditadura foi um processo muito diferente daquele que viveu a África do Sul, né? Acho que temos que começar por aí. Nós não tivemos um processo de rompimento como houve em outros países. Nós tivemos um processo muito mais lento e gradual, né? Um processo gradual de saída da nossa ditadura. Mas podemos sim falar no Brasil de justiça transicional, justiça de transição, que já houve, que já está acontecendo, faz inclusive já alguns anos. Quer dizer, no Brasil nós já tivemos a anistia, né, de
do próprio João Goulart, né, próprio Jango, que foi anistiado, o primeiro anistiado no nosso país. Nós tivemos indenizações a vítimas e familiares de pessoas vítimas da ditadura. Nós tivemos o próprio Estado brasileiro já pedindo perdão a essas vítimas por conta do ocorrido na ditadura militar. Então podemos sim falar no Brasil de um processo de justiça transicional, podemos sim dizer que esse reconhecimento do direito à verdade e à memória da sociedade é fundamental nesse processo de transição democrática, né? Podemos dizer que a nossa democracia efetivamente vai se consolidar, né? Que já caminhamos muito, obviamente, mas ela precisa desse processo justamente para conhecer o seu passado, para conhecer o que aconteceu durante a ditadura militar, que, de novo, é um direito que vai além das pessoas atingidas pela ditadura e é um direito de toda a sociedade brasileira. E o bonito, né, o que traz de novo a Comissão da Verdade e Memória, tanto nacional como estadual, é precisamente incorporar as vítimas e seus familiares, incorporar as pessoas que participaram e sofreram com esse processo ditatorial nessa releitura, né? Nesse redescobrimento do que aconteceu no passado. Porque temos hoje uma versão. Não temos ainda a versão das vítimas e dos familiares. E ela é importante para a constituição da nossa história, da história brasileira. Muito bem. Percival Pugina, como é que você se inscreve para responder à pergunta do programa? Necessário criar a comissão estadual, sim ou não? Para usar uma palavra bem sofisticada, despicienda. Despicienda. Desnecessário, na minha opinião. Boa noite, Brito, boa noite aos amigos da mesa, boa noite muito especial aos nossos telespectadores. Eu começo fazendo uma afirmação que poderá causar um pouco de estranheza, mas para mim a questão que nós estamos tratando, né, ganha interesse no campo da política e no campo da história. E os argumentos que trago são estes. E trago-os com muita tranquilidade, porque não tenho nenhum compromisso, mas nenhum compromisso com qualquer forma de violência que tenha sido cometida por qualquer dos dois lados. Ambos me desgostam profundamente. Toda violência contra a pessoa humana me causa engulho. Eu portei no meu carro um adesivo a favor da anistia ampla, geral e irrestrita. Agora, é preciso entender, e o nosso telespectador vai compreender isto com facilidade, que a anistia não é um instrumento da justiça. Justiça, façamos justiça. Não resolve o problema da política. A anistia é um instrumento da política. Não foi uma invenção dos militares para saírem de uma enrascada. A anistia faz parte da tradição republicana brasileira. Houve uma primeira anistia da República, que aconteceu em 1893, beneficiando os maragatos que fizeram a Revolução de 1893. A segunda anistia aconteceu em 30, com Getúlio, beneficiando a Revolução Paulista de 1924. A terceira anistia aconteceu com o próprio Getúlio em 45, beneficiando aqueles que tinham sido condenados durante o Estado Novo. A quarta anistia aconteceu em 1979 com lei do Congresso Nacional. Interessante que quando ocorreu aquela votação, ela foi muito parelha. Quase meio a meio, quer dizer, a lei de 79 foi aprovada com uma diferença muito pequena de votos. E por que a diferença era pequena? Porque ela era uma anistia insuficiente. Ela não anistiava aqueles que haviam cometido crimes de sangue, que haviam cometido sequestros, que haviam cometido execuções e assaltos. O que excluía uma parte daqueles que não podiam retornar ao país, retornar à política. E isso foi considerado insuficiente. E foram necessários 6 anos, né, de pressão política interna, da boa política interna, para que a anistia alcançasse em 1985 a extensão que acabou alcançando. Como instrumento da política, ela produziu sim o resultado desejado, como produziram as anistias anteriores. Os exemplos de outros países não se aplicam imediatamente
né, adesivamente à realidade brasileira, porque, como a própria doutora Tâmara reconheceu, o nosso processo foi outro, foi um processo gradual, né, buscando a pacificação do país. E é inegável que esta pacificação foi atingida. Quem viveu naquela época lembra o que era o estresse político da sociedade brasileira entre 1962, 61 até 1985. E o que aconteceu depois? O país se democratizou, aqueles que estavam fora voltaram, disputaram as eleições e alcançaram os postos de poder. Agora, justiça não resolve o problema da política. A política se resolveu através de um mecanismo institucional importantíssimo chamado anistia. Não é uma opinião minha, não é uma opinião minha. É a opinião do Supremo Tribunal Federal. É a opinião de eminentes constitucionalistas, de eminentes juristas, de eminentes políticos brasileiros. Há quem pense diferente, mas não se recuse os fundamentos políticos, filosóficos, de entendimento a respeito da história do Brasil e do objetivo a ser alcançado, não é como sendo algo descartável, não é uma concepção descartável. Essa Comissão da Verdade, ela é o subproduto da tentativa de acabar com a lei da anistia. Como não conseguiram acabar com a lei da anistia, criou-se a Comissão da Verdade. E como que ela foi criada? Por um ato do Congresso Nacional. Estranho ato, porque incumbiu a presidência da República, como eu digo, com o seu solitário e isolado dedo, de indicar 7 membros da sua escolha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e esta comissão, trabalhando dentro da Casa Civil, paga pela Casa Civil, vai cumprir o papel que lhe foi designado. Qual é esse papel? Quem diz que ela não vai reescrever a história, não leu a lei. Porque o artigo 1º diz, é criada no âmbito da Casa Civil, a lei nacional, é criada no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, a Comissão Nacional da Verdade, que tem entre seus objetivos o direito à memória e à verdade histórica. E promover a reconciliação nacional. Não é isso que querem. Eles querem acabar com a reconciliação que foi promovida, reportando e retrazendo ao tempo presente o estresse, desgraçado e miserável estresse, onde nós vivemos durante quase 25 anos, durante um quarto de século. Quem acompanhou aquela época e acompanhou o período brasileiro de 85 para cá, sabe que foi isso que aconteceu. Nós estamos num período muito maior. E para acrescentar um pouquinho mais de tempero a essa história, cria-se uma comissão, e esta comissão vai receber testemunhos, informações, dados e documentos, requisitar, convocar para entrevistas ou para depor, determinar a realização de perícias e diligências, promover audiências públicas. A Comissão Nacional. Comissão Nacional. Pergunto, o que distingue isto de um inquérito? Eu pergunto agora aqui, onde está o advogado de defesa? Onde está o Poder Judiciário? Eu tenho uma comissão, que é uma comissão do governo, que vai promover suas investigações, vai sentar testemunhas, vai sentar acusados, vai expô-los à opinião pública. A pessoa que sentar ali, tu imagina, a imprensa mundial vai estar focada em cima do cidadão. Ele pode ser um santo, pode ser um demônio, mas santo ou demônio, ele estará fuzilado perante a opinião pública. E o nome disso é linchamento. Bom, não é assim que se faz as coisas. Paulo Moura, o viés político, já que, vou até perguntar, aceita o que disse o Pugina, que a questão é política e não da justiça? Com certeza. A natureza da minha análise. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Só para tranquilizar a todos, já está conosco o João Vitor Domingues. Boa noite. E vai participar logo assim. Não, assim como o Pugina, eu gostaria de abrir também dizendo que não só não tenho compromisso com o que foi feito no regime militar, como naquela época eu fui militante de esquerda. Eu comecei a fazer política com 17 anos de idade, em 1977, lutando contra o regime militar, lutando pela anistia ampla, geral e restrita. Passei muito abaixo-assinado na rua para a libertação de presos políticos que hoje são membros do governo estadual, do governo federal, né? E, consequentemente, também não avalizo nenhuma forma de violência
E mesmo na minha militância de esquerda naquela época, não pertencia a grupos que defendessem a luta armada como forma de resolução de conflitos políticos. Né? Eu queria deixar isso bem demarcado para que não houvesse uma confusão ou que a gente recaísse aqui em algum debate maniqueísta, como muitas vezes esse tema se presta. Né? Acho que há um aspecto a ser levado em consideração aqui do ponto de vista humano, no que diz respeito à questão da verdade. Né? Vamos relembrar aqui a situação dos familiares das vítimas do acidente da TAM, que ontem, né, fizeram um ato de protesto contra a falta de solução para as investigações das causas do acidente, né? Que são muitas aquelas pessoas não tiveram os corpos dos seus familiares para velar, e eu acho que famílias nessa condição, né, têm direito a, pelo menos, a ter uma noção de qual foi o destino dos seus familiares. Isso é uma questão humana, não é uma questão ideológica, isso é um direito das pessoas, e eu acho que o Estado brasileiro nesse aspecto deve, né? Mas a doutora Tâmara aqui, quando me antecedeu, cometeu uma imprecisão também, né? Do ponto de vista político, ao afirmar que as pessoas que pegaram em armas contra o regime militar no Brasil lutavam pela democracia, né? Isto não é verdade, não é verdade. Né? O Partido Comunista do Brasil, por exemplo, que pegou em armas no Araguaia, pautava-se por uma teoria da revolução inspirada na Revolução Chinesa de Mao Tse-tung, que era uma revolução pela violência armada. Outros grupos de esquerda lutavam seguindo a linha guevarista ou castrista, e os objetivos desses grupos não era a volta da democracia, mas era a instalação de um outro tipo de ditadura no país. Né? E cometeram violências, e vítimas inocentes foram feitas também na prática destes grupos. Né? E repito aqui, eu pertenci a grupos de esquerda que divergiam do uso da violência como forma de ação política. Já peguei uma época do regime militar em que pessoas não desapareciam mais, tive companheiros da minha organização presos, né? Alguns dias depois, com manifestações de rua que se fazia, eles eram libertados, não tenho idade para ter vivido o período mais duro da ditadura militar, mas essa é uma verdade que também precisa ser dita. Né? Então, que se é para apurar-se a verdade, que apure-se a verdade em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos, na dimensão de ambos os lados. Mas eu faço minhas também as palavras do Pugina, no sentido de que houve um processo político, né, de reconciliação nacional. Podemos questionar o fato de que o regime militar não caiu por uma ruptura, como aconteceu na Argentina, no Chile, em outros países, ou mesmo exemplo da África do Sul, mas o país mudou depois da lei da anistia, depois da abertura democrática, né? E nós temos visto, em alguns aspectos, a agenda trazida para o debate brasileiro desse tema provocar situações tais como uma pessoa, não me lembro o nome, indicado pela presidente Dilma para compor a Comissão da Verdade, chegou a dizer que a verdade que se averiguar era a verdade das vítimas da ditadura. Então essa verdade é uma verdade parcial. Né? Nós temos visto aqui grupos de militantes de esquerda escrevendo pichações na frente de casas de pessoas que eventualmente serão expostas criando um clima que não é de reconciliação, é de perseguição, de revanche, de vingança. Né? E esse é o meu questionamento. Né? Será que isto se presta a uma reconciliação ou a reconstituição de um clima de beligerância que a história tem hoje como página virada? Para fechar o bloco da maneira mais equilibrada possível, tivemos aí as circunstâncias de inicialmente a doutora Tâmara até dispor de mais tempo, porque estava em visível desequilíbrio com os outros dois debatedores. Agora já está aí o João Vitor Domingues. Desequilíbrio só numérico, com certeza. Talento todos têm igual. Muito bem. Domingues, quanto é que vão ganhar os integrantes da Comissão da Verdade aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos telespectadores, os debatedores. Não vão ganhar nada.
Vão ganhar certamente a gratificação de contribuir com um processo único, histórico e extremamente importante para o resgate da memória e da verdade histórica no nosso país. Essa é a principal remuneração. A Comissão Nacional é remunerada? Por projeto de lei, foi autorizada a remuneração dos seus membros. Aqui, o governador optou por um decreto onde indicará 5 membros desta comissão e constituiu uma comissão executiva de apoio de órgãos estaduais que auxiliarão os trabalhos desta comissão, que tem a tarefa de auxiliar a Comissão Nacional. E é muito interessante isso que começa a acontecer em diversos estados e não só aqui no Rio Grande do Sul. A ideia é que começa a se espalhar, se consolidar. Isso eu acho que incomoda muita gente. Já há outros estados com comissões criadas? Sim, Pode citar os exemplos? Pernambuco, creio que São Paulo também, né? Minas, Espírito Santo, enfim. Minas, Espírito Santo. Bom, já criadas. Mas o que eu acho importante é que pelo país inteiro, e eu e a Tâmara aqui, embora a Tâmara é muito mais nova que eu, né? Eu nasci em 69. E nós temos aqui do outro lado, debatendo, né? Um estudante de arquitetura que provavelmente, pelas posições que levanta aqui, tem apoiado o golpe a partir da sua qualificação de que o momento político de 61 a 65 seja um estresse político desgraçado. E um militante de esquerda que está revendo as suas posições, quase que num arrependimento em relação àquilo que foi feito por ele ou por outros naquele período. Então, este debate para nós é fundamental, porque nós temos o direito de resgatar esta verdade e esclarecer os fatos daqueles episódios que atentaram contra os direitos humanos. E o Estado brasileiro tem o dever de repor essa verdade histórica. Veja que aqui se cobra, para criticar a comissão, que onde estão os advogados? Isto aqui é um linchamento moral, disse o professor Pugina, né? Eu lhe asseguro que não estarão onde não estavam os advogados nos porões da ditadura militar, onde não era garantido o devido processo legal, onde se admitia, sim, um estado de exceção, que, porque não concordava com uma determinada visão política, resolveu depor um governo. E isso é democrático. Resolveu botar os tanques na rua, resolveu fechar o Congresso Nacional, resolveu calar a imprensa, resolveu prender, estuprar e torturar, em nome da democracia. Não estarão lá. Hoje nós vivemos um outro momento. E não é graças à anistia. Não. É graças à luta pela liberdade, pela democratização desse país. É muito fácil falar que a anistia passou uma borracha em cima disso tudo. E aí nós temos os direitos que se equivalem, ou não. Por exemplo, Cláudio, a anistia passa uma borracha. Ok. Os exilados puderam voltar. Os presos foram libertados. E os torturadores puderam esconder com luvas de pelica as suas mãos sujas de sangue. Não, esta não é uma anistia legítima, ela não tem o alcance de esconder ou de privar a sociedade brasileira e a consolidação do Estado brasileiro, enquanto o Estado democrático de direito passa por isso, do direito à memória e do direito à verdade. Não podemos confundir justiça com vingança, e não se trata disso. Bom, vamos ao nosso intervalo, avançamos um pouco sobre o horário de costume, com o primeiro bloco, mas já retornaremos enquanto você pode responder a nossa indagação na interativa. Você considera necessário haver uma comissão gaúcha para acompanhar e auxiliar a Comissão Nacional da Verdade? Ligue para 8401-0360, respondendo sim, opção 1, não, opção 2. E mande também sua inquietação, a sua opinião para conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou @conversa cruzada no Twitter. Já voltamos.
Muito obrigado ao Paulo Tomás, Edi Maria Mussói, Flávio Dornelles, Leandro Pacheco, Antão de Abreu Barros, telespectadores que se valeram do e-mail conversas.cruzadas e mandaram suas mensagens. Você pode continuar participando da interativa. Você considera necessário haver uma comissão gaúcha para acompanhar e auxiliar a Comissão Nacional da Verdade? Ligue para 84010360, opção 1 para dizer sim, opção 2 para dizer não. E mande também seu recado por e-mail e pelo Twitter, @Conversa Cruzada. Vamos ao segundo bloco do programa, começando pelo Paulo Moura. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de restabelecer a verdade aqui, dizendo que eu não me arrependi de ter lutado contra a ditadura militar, pela volta das liberdades democráticas, pela anistia que está aí, pela libertação de presos políticos, os valores que pautaram o meu envolvimento nessa luta política naquela época, a defesa da liberdade principalmente, continuam sendo meus valores e nesse aspecto eu não mudei em nada. O que mudou é que exatamente convivendo com a esquerda e bem por dentro, né? Conheci o PT por dentro, trabalhei 3 anos dentro do Sindicato Metalúrgico de São Bernardo do Campo de Diadema, montando a produtora que fez o programa, a campanha do Lula contra o Collor em 89, né? Cobri a Constituinte de 88 como cinegrafista da TV dos Trabalhadores, conheci o PT por dentro e algumas organizações de dentro do PT. Eu descobri exatamente que estas organizações não defendiam a democracia e a liberdade como eu imaginava, e à medida que a democracia foi se aprofundando, eu, né, além de viver, fui estudar e me afastei da esquerda e revi minhas posições. Mas, em momento algum, o arrependimento é uma palavra que caracterize o que aconteceu comigo, né? E exatamente, né, a minha posição segue a mesma. Eu acho que havendo uma comissão nacional, desde que seja isenta e que apure a verdade de ambos os lados, porque eu repito, houve vítimas inocentes destes grupos que pegaram em armas para derrubar o regime militar e que não lutavam pela democracia. As famílias dessas vítimas têm tanto direito à verdade quanto as famílias que até hoje não têm acesso à informação sobre o destino dos corpos dos seus familiares, né? Acho a tortura, a violência, o sequestro, crimes hediondos, né? E concordo com essa posição e nesse aspecto não tenho nada a reparar. Agora, se temos que fazer uma comissão para apurar a verdade, toda a verdade terá que vir à tona, né? E se a parcialidade dos membros que integram as comissões que vão levantar essa verdade, se a verdade que será escrita como consequência do que sairá desse processo é a verdade de um lado só, não é verdade, né? É no mínimo uma verdade parcial. A comissão estadual ainda não está indicada, né? Não, o governador está trabalhando na indicação dos nomes. Até o final do mês esses nomes estarão escolhidos e ela começará a funcionar, elaborará o seu plano de trabalho, poderá demandar a Comissão Nacional, mas a função dela é exatamente essa, de auxiliar nos trabalhos da Comissão Nacional. Nós aqui não queremos inventar a roda em nada. É um momento muito importante, eu volto a dizer, em relação ao que passamos no nosso país, embora em relação a outros países aqui vizinhos, na minha opinião, nós estamos um pouco atrasados. A questão se a verdade que a Comissão da Verdade apurará será a verdade total, parcial ou imparcial, que incomoda um pouco com a criação da comissão, para mim estranha que a verdade estabelecida até agora, a pacificação, que é a pacificação do silêncio dos cemitérios, das covas vazias, dos corpos desaparecidos, dos filhos sem pai, das mães sem filhos, não incomode. Esta não incomoda. Incomoda que esta agora não vai ser justa. Percival Pugina. Bom, um dos nossos telespectadores, o Flávio Dornelles, perguntou: não vão mencionar os crimes cometidos pelos que pegaram em armas na luta armada? Existem fatos terríveis. Eu vou relatar aqui alguns para trazer à memória, para mostrar como houve um conflito armado onde 2 lados estiveram envolvidos. E quando eventos dessa natureza ocorrem na história, não se resolvem as coisas através de uma comissão para dizer o que aconteceu.
Sempre esta verdade terá perspectivas diferentes. É óbvio que será assim. O que se quer é construir uma versão conveniente. E digo mais, a versão que hoje se quer construir já é a versão dominante. Vá assistir uma aula de história hoje numa escola primária, numa escola secundária, a versão é essa. É a versão de que houve mártires que lutaram pela democracia. Falso, mentira declarada pelos próprios participantes. Tem um videozinho na internet do Fernando Gabeira, vejam o que ele diz. Peguem o livro do professor Arão Reis Filho, numa entrevista ao Globo. Aliás, ele diz o seguinte: as ações armadas da esquerda brasileira não devem ser mitificadas, nem para um lado nem para o outro. É uma lenda dizer-se que no final dos anos 60, inclusive eu, fomos o braço armado de uma resistência democrática. Não foram. Quando sequestraram o embaixador Burke Elbrick dos Estados Unidos, tiveram uma oportunidade de ouro, os sequestradores. O governo militar rendeu-se e leu um manifesto, Brito. Foi publicado em todos os grandes jornais do Brasil, foi lido em todas as emissoras de rádio e de televisão. Eu assisti. Redigido pelo Franklin Martins. Ao contrário dos demais, nós dois somos do tempo. O Brasil parou para ouvir. Não há uma palavra sobre democracia naquele manifesto. Era luta armada, mais ataques, mais ataque a quartéis, mais roubo de armas, mais sequestros, revolução chegando ao campo. O episódio do aeroporto de Guararapes teria sido a maior chacina da história do Brasil. Como houve uma evasão do local, morreram 2 pessoas e 15 saíram feridos. Matou-se um marinheiro inglês por ser inglês. Matou-se um chefe de família, que era um estudante americano, na frente da família. Um inocente. E tantos outros casos, que somam as centenas de vítimas produzidas por aqueles que pegaram em arma. Mas isso não interessa. Nós vamos estudar aquilo que os militares praticaram. Só quero lembrar que a instituição, apesar de toda esta campanha difamatória, a instituição mais respeitável do Brasil ainda hoje são as Forças Armadas. O povo, os senhores que nos assistem, não estavam do lado daqueles que pegaram em armas, porque não os reconheciam como democratas, não os reconheciam como defensores da Constituição, e ninguém pegou um bodoque para trazer o Jango de volta para o poder. Doutora Tâmara, a comissão estadual, que é o nosso foco, mas vai trabalhar sintonizada, já disse o Domingues mais de uma vez, reportando-se à Comissão Nacional. Então, a ideia das comissões, há outros estados, já se disse aqui, que também tem comissões como a Gaúcha, vai elaborar uma lista de depoentes de um só viés, ou vai chamar, ou vai aceitar que, por exemplo, digamos que o Percival Pugina quisesse depor nesta comissão, ele poderá ser recebido para depor? Brito, para o bem da precisão dos dados, eu só quero fazer um parênteses antes de me referir ao que tu perguntas e dizer que em 1964 houve um golpe de Estado no nosso país, que rompeu a democracia então vigente. Houve um golpe militar, um golpe de Estado que iniciou um período antidemocrático no nosso país, não legitimado pelas leis e Constituição vigentes naquele momento. Então, não se estava lutando, se lutou e se pegou em armas e diversas ações contra um regime antidemocrático, um regime que feria as leis e a Constituição então vigentes. Essa é a primeira precisão que é importante ser feita. A segunda é que alguns desses grupos armados que foram referidos aqui, como Araguaia, que é objeto inclusive da sentença da Corte Interamericana, estão hoje mortos e desaparecidos. Então, houve sim retaliação, sem julgamento, inclusive, com relação a esses grupos. Não há que se falar em 2 lados envolvidos. Ora, quando nós temos um Estado pegando em armas também contra uma população e exercendo um regime antidemocrático, não há que se falar em 2 lados envolvidos. Isso, o Estado não pode, legalmente, romper a ordem democrática, e sim perseguir aqueles que estavam pleiteando o retorno da democracia. Né? O Estado, ele tem o dever de deixar de violar os direitos das pessoas. Ele violou os direitos nesse momento. Na sua leitura, houve golpe de Estado ou golpe do Estado?
Houve um golpe militar que rompeu com o Estado democrático brasileiro então vigente, né? E que iniciou um processo antidemocrático no nosso país, e esse Estado, legitimando-se, inclusive, por leis então aprovadas nesse âmbito antidemocrático, perseguiu, matou, desapareceu pessoas que estavam se opondo a esse regime. Isso é crime internacional, crime internamente, crime em qualquer legislação que se possa falar. Então não se pode comparar esses dois lados, é a isso que eu vou. Não se pode comparar esses dois lados porque se tratava de um Estado pegando em armas contra os seus cidadãos. E isso o Estado jamais pode fazer. Vamos ao intervalo e já voltamos para o Conversas Cruzadas, que debate a necessidade ou não de uma comissão estadual da verdade para acompanhar e auxiliar a Comissão Nacional. Você responde sim com a opção 1, não com a opção 2. O telefone é 8401-0360 ou 0360, para você ficar marcado aí com o nosso canal 36 da TV Com. Use o Twitter, @Conversa Cruzada, e o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Já voltamos. Conversas Cruzadas, recebendo os convidados que debatem esta noite, a Comissão Estadual da Verdade, que está criada no Estado para auxiliar e acompanhar a Comissão Nacional. E você considera isso necessário? É necessário haver uma comissão gaúcha para acompanhar a Comissão Nacional da Verdade? 8401-0360, opção 1 para dizer sim, opção 2 para dizer não. Comecei um bloco com a Tâmara, um bloco com o Paulo, agora é a vez do Pugina começar. No primeiro bloco eu fiz a seguinte observação sobre o que chamo de linchamento, ou seja, se conduz praticamente um inquérito, né? As pessoas serão expostas à opinião pública, expostas à execração, porque inocente ou não, quando sentar ali, será uma pessoa execrada. Se for um demônio, tudo bem, e se não for? Ou seja, a justiça existe exatamente para evitar isso. O nome disso eu chamo linchamento. Eu obtive do João Vitor a seguinte resposta: onde é que estão os advogados? Eu perguntei. E ele me respondeu: não haverá, o ouvinte já está lembrado, não haverá como não houve ao tempo dos fatos. Não estarão onde não estavam os advogados nos porões da ditadura. Estarão presentes porque está assegurado o devido processo legal e o Estado Democrático de Direito. Não está, isso não, me desculpa, mas isso não está na lei. Isso não está na lei. Não está na lei. Isso foi o que eu disse. Então, é uma leitura, mas não está na lei, não há nenhuma autorização para isso. Essa lei não é uma lei processual, ela é uma lei que cria uma comissão de trabalho e estabelece um rito para esta comissão. Nós não revogamos a Constituição. Mas não há um rito para esta comissão. Não há um rito para esta Código comissão. De Processo Civil. Só dá poderes, não dá obrigações para a comissão. Me desculpa, eu li a lei. Dá tarefas. Tu não leste a lei. Dá tarefa, mas não leste a lei. Não leste a lei, João. Ah, tá bom, eu não li a lei. Isto claramente é
é vindita. E não se faz as coisas assim. Se não se faz num regime de exceção, menos ainda se fará num regime de liberdades democráticas. É um completo disparate. Ademais, é a questão da meia-verdade, ou seja, uma parte da história não interessa. Eu fico me perguntando, o presidente Dilma Rousseff participou da maior e principal organização guerrilheira da época. Perguntada sobre a sua participação, ela se esquiva de dar respostas claras. A organização a que ela pertencia praticou um dos atos mais famosos, mais notórios, que foi o assalto à casa onde estava o cofre do Adhemar, de onde foram dinheiro que desapareceu e não sabe onde está. 3 milhões de dólares, algo como 3 milhões de dólares. Nunca esta história foi contada nos mínimos detalhes. O máximo que eu consegui ler foi a presidente dizer que ela tinha uma participação pequena, que trabalhava na organização, dormia numa cama onde tinha muita arma embaixo, era difícil acomodar o corpo. Presidente, por que o senhor não dá um exemplo se lhe interessa a verdade? Acontece que esta parte da verdade não interessa. E, portanto, eu vejo a Comissão da Verdade, até eu cogito de um símbolo para ela. É uma Comissão da Verdade a Deusa Temes, Zarolha, Maneta e Perneta. Não tem um olho, não tem um braço, não tem uma perna. É apenas metade da deusa, né, para simbolizar uma comissão que tem um objetivo muito claro de acabar com o que está bem feito no Brasil, que é o projeto de anistia. Contra a opinião de insignes juristas, de eminentes constitucionalistas, de eminentes advogados e de eminentes políticos brasileiros. O que me espanta é que o PMDB, que teve um papel importantíssimo fazendo política, não pegando em armas e indo lá inutilmente sem apoio popular. A falta de apoio popular está aparecendo na pesquisa. Não tinham então e continuam não tendo agora, porque estavam a serviço de potências estrangeiras. Me surpreende que o PMDB abra a mão do papel importante que teve no processo de redemocratização para transferi-lo para aqueles que lutavam por um regime muito pior do que aquele que estava instalado. Por falar na participação dos telespectadores, Décio Antônio Damin, Carlos Roberto Rodrigues, Assis Vieira, Celestino Rossi e Cláudio Oliveira. Muito obrigado pelas participações no e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br. A sua vez, João Vitor. A comissão não tem um caráter persecutório, nem lá, nem aqui. Ela tem sim a tarefa de levantar a verdade sobre estes fatos que atentaram contra os direitos humanos. E do jeito que as coisas são colocadas aqui, como se tivesse dois lados numa guerra, é distorcer o que realmente aconteceu. É como se, dado o golpe, alguns enlouquecidos pegaram em armas e foram combater o regime então vigente. Não foi assim. O Estado autoritário, uma das primeiras mortes, foi de um estudante numa passeata. Mas que perigo, que ditadura comunista uma passeata pode levar? Realmente, uma passeata leva a uma ditadura comunista. As primeiras prisões não foram de quem tinha pego em armas. O direito à rebelião é uma ideia clássica do iluminismo. O direito à resistência é o que se estabeleceu naquele momento. Resistir, não combater um dos maiores exércitos do mundo para estabelecer uma ditadura comunista. Resistir pelo direito ao voto. Resistir pelo direito à liberdade de imprensa. Resistir, sim, para que não fôssemos mortos, torturados, desaparecidos. Resistência. Não há uma guerra aqui. Não tem dois lados. Tem um lado, que é o Estado brasileiro, que em nenhuma circunstância, em nenhum país do mundo, pode ultrapassar o limite das garantias constitucionais. A comissão pretende apurar isto. Quando o Percival Pugina diz que o manifesto no sequestro do embaixador nenhuma vez usou a palavra democracia, eu lhe digo, a ditadura várias vezes usou a palavra democracia, mas não existia democracia. Paulo Moura. Eu queria chamar a atenção, porque o fato está criado, né? Concordando ou não, a Comissão da Verdade está instituída lá e aqui, e o processo vai acontecer. Eu pergunto aos telespectadores se viram o filme Invictus, né, que conta a história de como Nelson Mandela usou o rugby na África do Sul para, de fato, reconciliar uma sociedade cindida pelo racismo, né?
se algo parecido acontecerá por detrás do processo político que está se abrindo com essas investigações que a Comissão da Verdade Nacional e Estadual vão proceder, né? Eu temo que não. Né? Não me parece que haja alguém com esta visão de estadista que tinha Nelson Mandela, fato que o transformou na liderança internacional que é, né? Inspirando as decisões que levaram à constituição da Comissão da Verdade no Brasil. Repito, né? Não acho que se justifique matar ninguém, né? Restringir liberdades, prender pessoas por delito de opinião, censurar a imprensa, restringir qualquer tipo de liberdade e usar a violência como arma política. Não me atribuam algo que eu não disse, não defendi, não acho legítimo, né? Mas eu chamo a atenção dos telespectadores, das pessoas, né, que muitas vezes desmobilizadas, porque, né, esta é uma questão que mobiliza pessoas com alto grau de envolvimento com a política, ideologizadas, né, e talvez a maioria da sociedade brasileira não esteja atento. Essas questões vão passar ao largo, né, do interesse, da atenção e do nível de informação que a maioria das pessoas tem no país, né, mas não deixarão eventualmente de ser afetadas por um eventual clima de beligerância e de revanchismo político que possa emergir dessa iniciativa. Doutora Tâmara, para fechar este bloco. Acho que é importante, Brito, colocar que esta comissão, ela busca precisamente estabelecer, nós temos vigente, está vigente uma verdade, mas é a verdade vigente atualmente que é parcializada. Acho que é importante trazer isso. E ambas comissões, ou todas elas, as outras, as demais estaduais e assim também a nacional, visam completar esta verdade, concluir esta verdade, efetivamente torná-la de todos. Porque vamos ouvir um lado que até hoje não foi ouvido. Porque o único lado ouvido até hoje, na verdade que temos vigente hoje, foi o lado, né, o lado militar, o lado que então determinava e dominava e governava o Estado brasileiro. Isso é o primeiro ponto. O segundo é que justamente por ter essa função, essa vocação de completar esta verdade para que tenhamos então uma verdade histórica no nosso país, ela não visa a revogação da lei de anistia, nem no curto nem no longo prazo, ela não visa, né, a condenação, a punição dessas pessoas. Isso é importante que se diga. E eu tenho certeza, e acho que é importante, o telespectador, onde é que ele se identifica com isso? Né? Onde é que ele se identifica? Ele se identifica porque ele também condena a violência, todo tipo de violência, inclusive a violência de Estado, a violência cometida sob a égide do Estado. Aqui hoje temos, porque ainda temos no nosso país, e parte dela é resquício de uma violência de Estado que não foi falada, que está invisível ainda nas nossas instituições e no nosso país. Um resquício daquela que aconteceu na ditadura ainda vivenciamos hoje. E é com essa que o telespectador pode se indignar e se identificar e, portanto, entender que para que ela seja também eliminada, temos que rever essa verdade histórica que aconteceu no nosso passado. Vamos ao intervalo e voltamos para o bloco final. Enquanto isso, você participa, manifestando-se na nossa interativa. Você considera necessário haver uma comissão gaúcha para acompanhar e auxiliar a Comissão Nacional da Verdade? Ligue para 8401-0360, responda. Opção 1, número 1, sim. Número 2, não. Já voltamos.
Muito bem. Participação maciça aí dos telespectadores, para inclusive dar vazão a tamanha participação. Neste bloco, nós temos, na saída do bloco anterior e neste bloco, a presença forte pelo e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Como também durante o programa eu observei o @Conversa Cruzada no Twitter, com muitas manifestações. Muito obrigado a todos. É o caso do Tarso Schneider, Fátima Magalhães, Janaína Silva, Júlio Querotti, Rolf Scala e Ângelo Friso, que vieram por e-mails. Ainda dá tempinho para você, antes de terminar o programa, mandar uma resposta. É necessário haver comissão gaúcha para acompanhar e auxiliar a Comissão Nacional da Verdade? Ligue para 8401-0360, responda sim, opção 1, não, opção 2. Este bloco começa, se eu estiver certo, pelo Domingues, que não começou nenhum bloco ainda. E é o último bloco, 2 minutos para cada convidado. Eu quero dizer novamente que a Comissão Estadual é necessária, o trabalho é imenso, a quantidade de documentos a serem analisados também é imensa. E me parece que mais verdade e não menos verdade. Aqui a sentença da doutora Cláudia de Lima Meng, que condenou o coronel Carlos Brilhante Ustra a indenizar a família de Luiz Eduardo Merlino, diz: evidentes os excessos cometidos pelo requerido, diante dos depoimentos no sentido de que, na maior parte das vezes, o requerido participava das sessões de tortura e, inclusive, dirigia, calibrava a intensidade e a duração dos golpes e as várias opções dos instrumentos utilizados. E termino dizendo, aqui, repetindo uma frase da nossa presidenta: a ignorância sobre a história não pacifica. Pelo contrário, mantém latentes mágoas e rancores. A desinformação não ajuda a promover a concórdia. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. Então, temos medo do quê? Percival Pugina. Medo da verdade ninguém tem. Nós temos medo da manipulação da verdade que é perigosa. Né? Agora, a presidente, depois destas interessantes palavras, devia, como eu digo, começar ela dando exemplo. Fica às vezes a impressão de que havia um bando de meninos bem intencionados que foram à luta, não é, para salvar o Brasil da tirania e implantar uma democracia. Nós estamos falando de algumas centenas de organizações guerrilheiras atuando em todo o território nacional, recebendo orientação da China, de Moscou, da Rússia, da União Soviética e de Cuba. A bomba que explodiu no aeroporto de Guararapes foi fabricada pelo padre Alípio Freitas, ex-padre, já à época, treinado em Cuba para fabricar bombas. Foi ele que fez a bomba que acabou explodindo, matou 2 pessoas absolutamente inocentes, feriu 15 e deixou algumas com graves lesões. No momento em que a comissão define que uma parte da verdade não interessa, porque estes eram os santos, enquanto que os outros eram todos bandidos ou potencialmente bandidos, né? Nós estamos nos afastando da verdade, nós estamos criando versão em cima daquilo que se poderia e se deveria buscar, que é a verdade a respeito dos fatos. E chama atenção não haver um historiador, Domingos. Não tem um historiador entre os 7. E eles vão construir a história. Tem psicólogo, tem não sei o quê, não tem historiador. Estranhíssimo. Isso deveria ser feito como se fez na União Soviética, quando se abriram os arquivos de Moscou. Estão abertos os arquivos. Transparência absoluta. Venham os pesquisadores, venham os jornalistas interessados, venha a academia examinar os documentos e construir-se-ão tantas leituras desta história quantas forem as possibilidades de entendimento. Por fim, só para encerrar, eu quero lembrar a doutora Tâmara que o doutor Garçom, quando esteve no Palácio, ao falar, pelo menos li isso no jornal ontem ou hoje, ele disse que do trabalho da comissão haverá de derivar, ou espera-se que derive, para a revisão da lei da anistia, obedecendo às tais recomendações das cortes internacionais, que falam muito a respeito da realidade, tem muito a dizer sobre a realidade brasileira de 40 anos atrás.
Para um pouquinho, deixa eu terminar. Nem o garçom tem direito à opinião. Não, mas tem todo direito de dar, mas não diz que isso não está sendo cogitado. Não, ou seja, é mais uma tentativa de ignorar o que vai acontecer. Fique atento, nosso telespectador, fique atento à sociedade brasileira em relação ao que vem por aí. Só um detalhe, por informação, e eu sei que o Pugina sequer teve qualquer intenção de omitir, apenas para esclarecer bem ao telespectador, quando ele fala no 7 que integram a comissão e que nenhum é historiador, a Comissão Nacional. Porque a Comissão Estadual terá 5 componentes, né? E nenhum deles está nomeado ainda. Não. Doutora Tâmara, seus 2 minutos, por favor. Eu vou me permitir repetir, já que devemos nos ater ao texto do decreto, né? Esta comissão não pretende a revisão da lei de anistia, não pretende sua revogação e assim por diante. Acho que isso, espero que tenha ficado claro para o telespectador. Quero dizer, Brito, que algumas pessoas questionam a Lei Maria da Penha e questionam uma proteção que dá a Lei Maria da Penha para mulheres vítimas de violência e dizem, por que não para os homens? Estou fazendo só a título de comparação, por que não para os homens? Porque as mulheres são a maciça maioria de vítimas da violência doméstica. Esta comissão, assim como a Comissão Nacional, pretende analisar violações de direitos humanos. Ocorre que, no período da ditadura militar que aconteceu no nosso país, a maciça maioria de pessoas vítimas de violações de direitos humanos eram cidadãos brasileiros. Não compunham as forças militares. As forças militares perpetraram tais violações de direitos humanos. Não há, tampouco hoje nos nossos livros de história, essa parte, essa versão da história. E é essa versão que essas comissões buscam trazer. Dar voz a quem até hoje não teve voz. Porque o nosso período de transição, que não foi por rompimento, ele invisibilizou uma parte da nossa história e silenciou uma parte dos nossos cidadãos. E são esses cidadãos, vítimas e familiares, das violações de direitos humanos que ocorreram, e violações de direitos humanos graves que ocorreram no período militar, é que agora serão ouvidos, eles também e outros também, mas o objeto são violações de direitos humanos ocorridas nesse período e ocorre que sim, a grande maioria das pessoas vítimas dessas violações foram cidadãos brasileiros que lutaram pelo restabelecimento da democracia no nosso país durante um regime que rompeu a constitucionalidade. Se pode discordar, claro, assim como podemos hoje, se pode discordar do regime então vigente, mas isso não poderia justificar o golpe de Estado que houve e para estabelecer a verdade, não a verdade parcial que existe hoje, mas uma verdade completa e histórica para a sociedade que essas comissões estão sendo criadas. Paulo Moura. Doutora Tâmara, eu não sou advogado, mas como cientista político e analista, eu sou um devorador de informação e há um caso, pelo menos, de uma juíza que deu ganho de causa usando a Lei de Maria da Penha para um marido que apanhava da mulher. Mas isso não tira a justificativa e a importância da existência de uma lei específica para mulheres, porque elas são o fato de que talvez a lei se aplique aos dois lados. Vítimas da Nem violência. O fato de que a lei se aplique aos dois lados. Claro que não, mas é uma proteção especial a um grupo vulnerável. Ok. Descontados os 30 segundos sobre Lei Maria da Penha. E de igualdade formal e material? Vamos lá. Eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto, né, que é político também, no sentido de que as novas ditaduras não são mais como as antigas ditaduras, né? Felizmente, a trajetória da humanidade, especialmente no Ocidente, isso parece que vai se estendendo para outras partes do planeta, é uma marcha em direção à democracia e à liberdade. A América Latina, eu creio, espero, né, que esteja já imune à possibilidade do retorno das ditaduras, à exceção de Cuba, né, tais como eram nos anos 70 e como ainda são em alguns países do mundo, como a Coreia do Norte, alguns países do Oriente e da África, né, mas enfim, a marcha da humanidade no sentido de constranger, limitar e acabar com esse tipo de imposição de poder, mas há formas muito mais sofisticadas de impor a ditadura, de impor a censura, né? A presidente Cristina Kirchner, aqui na Argentina, assumiu o controle do fornecimento de papel para os jornais e, com isto, ela tem o poder de cercear a liberdade de informação.
o presidente Rafael Correa, do Equador, multou um jornalista em 40 milhões de dólares, simplesmente a empresa jornalística que ele tinha. Não vale isso, ou seja, ficou inviabilizada a atividade dele como, né, o presidente Hugo Chávez na Venezuela é o zero e vezeiro em utilizar a lei para cercear liberdades, né? E nós vemos no Brasil, ainda que incipientes, porque infelizmente a resistência da sociedade brasileira é muito forte, né? Tentativas de controle de informação na imprensa, né? De cerceamento de liberdades, e acho que, para encerrar, iniciativas, né? Como essa, que talvez tragam um clima de beligerância, de revanchismo, né? E de reconstituição de verdades, as verdades são sempre parciais, não seja mais uma contribuição, né, no sentido de cerceamento de liberdades e perseguição de pessoas e construção de um clima ditatorial de outro tipo no país. Vamos ver o que disseram os telespectadores que responderam à nossa indagação na interativa. Você entende necessário que se crie a Comissão Estadual da Verdade? Sim, 15%, não 85%. Total de ligações que participaram da pesquisa, 547. 15% dizendo sim, 85% dizendo não. Vem aí o Jornal TV Com a Simone Lázari e a equipe do nosso telejornalismo. Muito obrigado aos convidados. Amanhã, 9 horas da manhã, a reprise desse programa. E às 10 horas da noite, mais um Conversas Cruzadas. Até lá. Conversas Cruzadas. Oferecimento: Funerárias Reunidas, cremações e sepultamentos. Sicredi, gente que coopera constrói um mundo melhor. CIEE, ações sociais que transformam. E Sistema Fecomércio, com você a gente faz a economia girar. Nesta sexta, na TV Com. Ele nunca conseguiu responder. Talvez ele queira perguntar. Preciso de ajuda. A história de um homem solitário e a busca por um passado esquecido. Tem alguma coisa faltando. Alguma coisa que ficou pra trás e que continua oculta. Eu realmente preciso saber o que aconteceu. Menos que nada. Eu quero que tu me prometa uma coisa. Promete? Prometo. Tá aprendendo a mentir, filho. O que tu lembra, Dante? Sessão de Cinema TV Com. Nesta sexta, logo após o Jornal da TV Com. Leia na Zero Hora desta quinta. Como os coiotes atuam na fronteira entre Brasil e Argentina. Atentado contra a cúpula do poder agrava a situação na Síria. O pacote do governo para incentivar a economia gaúcha. No segundo caderno, a programação para as crianças curtirem as férias de inverno. E mais de 1.500 ofertas nos classificados. Nesta quinta, nas bancas, jornaleiros e edições digitais. Na sua Zero Hora. O convite vai ser feito agora por Mr. P. Outra noite que se vai, a Armandinho. Armandinho é a reprise desse final de semana, sábado e domingo, na TV Com. Não perde. Toca uma regueira aí. O mundo nos deu vento. Uns se refrescam, outros fecham a janela. Nos deu o mar. Uns atravessam, uns mergulham, outros pescam. O mundo nos deu voz. Uns cantam, outros gritam. Nos deu o tempo. Uns aproveitam,
outros gastam. O mundo nos deu pedras. Tem os que esculpem, os que constroem e os que atiram. A todo momento, Zero Hora coloca o mundo na sua mão. E você, faz o que com ele? Zero Hora, tudo na sua mão. Todo sábado, na TV Com. Quer que eu leia, me elogia. Senão eu não leio. Davi Coimbra é um ícone. Escorreguei e caí no bote é um clássico. Prazer, eu sou novo na casa. Como escrever a descrição de um risoto? Sucesso na internet, às vezes só faz sucesso na internet. Deixa eu falar agora. Parem. O que acontece? O filme... Logo vai notar. O filme... Deixa assim. Café TV Com, todo sábado, às 6 da tarde. Oferecimento Feliz Casa Nova Manlec. Tudo de bom pra sua casa. O Rio Grande do Sul já escolheu a melhor cobertura das eleições 2012. É aqui na TV Com. Informações sobre os candidatos, transmissão dos debates, matérias especiais, reportagens e análises de especialistas. Uma programação completa para você. Eleições 2012 é aqui na TV Com. Oferecimento GVT, feliz é quem tem. E Carmen Flores, móveis, projetos modulados e linha infantil, Ipiranga 6863. E aí, princesa, comprei um presente pra tu que é uma belezura. Ai, que lindo, meu amor. Conjunto de cerâmica, mas deve ter sido caro, né, benzinho? Muito. É artigo de primeira, mas tu merece, né, minha linda? Novo Junte e Ganhe Kit Belezura. Junte 60 selos do Diário Gaúcho e troque por 2 refratários de cerâmica. Diário Gaúcho, o jornal da maioria. Ai, mimoso. Valeu, DG. É hoje que eu se consagro. Projeto Esportes 2012. O melhor do esporte gaúcho, aqui na TV Com. Cobertura completa dos eventos que estão acontecendo no estado, com entrevistas e reportagens especiais durante nossa programação. Projeto Esportes 2012. TV Com. Tudo que é daqui. Oferecimento Lojas Colombo. Você merece a melhor solução. Dante, olha pra mim. Eu realmente preciso saber o que aconteceu. É um esquizofrênico, Paulo. Apoio TV Com. Jornal TV Com. Oferecimento Cartão